Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um Conectando e Desmistificando. O que, Lima? A reforma tributária. Aí, o Lima sempre desmistificando a reforma tributária. E, Lima, qual o tema de hoje? Que hoje o bicho vai pegar aqui. Vai lá. Reforma tributária na prática. O Brasil em transformação. Bonito, hein? Bonito. E vamos transformar esse Brasil. E roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos aqui novamente, retomando mais um Conectando e Desmistificando. Eu com essa criatura, a sapiência de Deus aqui ao meu lado, o amor da minha vida, Reinaldo Lima Júnior. E diz o seguinte, Lima, agora o bicho está pegando em relação à governança, porque quando nós falamos de governança, nós falamos de vários elementos que envolve você ter controle, você ter conhecimento e você também saber fazer a gestão daquilo que você está trabalhando. Como que você vê hoje, né, nesse ambiente regulatório, como que essa gestão vai ser necessária? Bom, isso é muito importante. A gente está trazendo essa contextualização sobre governança. Uma palavra assim que está sendo bastante divulgada, bem do momento. Né? Bem do momento. Mas assim, não basta, a reforma tributária não traz uma simples troca de tributos, né? Acho que isso é importante a gente reforçar o tempo todo, porque envolve um grupo, não está só focado na parte fiscal, envolve um grupo de atores que vão trabalhar em todo esse contexto. Porque uma coisa que ontem mesmo estavam conversando comigo e estavam desesperados. Donizete, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu não vejo como que eu vou segurar a barra durante o período de transição, que vai ser um caos, e depois, porque o empresário vai querer que eu faça até controle de crédito de entrada de fornecedor. Como é que você vê isso, Lima? Como é que o contador segura essa barra? E vou mais a fundo, né? Vamos dizer, como é que vai reconfigurar os seus custos, o valor dos seus produtos, né? A gente tem que lembrar que a gente não carrega o mundo nas costas, né? O contador tem que entender e a gente está divulgando isso para as empresas, que o contexto é o contador dentro de uma equipe multidisciplinar. O contador, o jurídico, o pessoal de compras, o pessoal financeiro. Então, assim, não queira assumir, o profissional que quiser assumir todo esse contexto e carregar o mundo nas costas, primeiro, ele não vai dar conta. Segundo, ele não tem condições técnicas, até tem, mas não tem condições físicas, né, de atender tudo isso. Não, eu diria o seguinte, o contrato, que existe desculpa, mas eu acho que o empresário que está nos assistindo também, eu acho que não é regra, mas é uma grande maioria, aonde assim, eu deixo na mão da minha empresa de contabilidade, meu contador, seja lá quem for, e ele que se vire. Eu só sei que não quero dor de cabeça com o fisco, eu quero pagar menos tributo, e ele até cuida da minha declaração pessoa física, e se eu precisar no final algum BO na minha declaração, ele que resolva. Esse santo milagroso, esse faz tudo, eu entendo que agora está mudando esse papel. Não tem mais, agora é uma questão de cultura, é uma questão de educação. Isso é um fato, Donizete. Veja, aquele empresário que tem essa visão, ele está totalmente errado. Por quê? Veja, como eu já disse, é um conjunto de ações e de atores que devem atuar conjuntamente. O empresário ser o mentor disso, porque se ele determinar e se ele ajustar isso dentro da sua empresa, todos vão trabalhar juntos. E o contador sozinho, o contador é uma parte dessa engrenagem que vai atuar em toda essa mudança. Lembrando que é uma mudança de técnica, de conhecimento e de pensamento, né? Então, todos os envolvidos vão ter que participar e aprender junto. O contador, junto com o empresário, ele vai ser um orientador técnico para dar suporte para todas essas questões, como a gente falou, financeiro, compras, parte comercial, tudo isso vai ter que ser revisado. Contratos, então, o jurídico, para revisar os contratos, tem contratos de locação,
que se iniciam e duram 5 anos, 10 anos, enfim. Isso tudo vai passar pela transição, né, e depois pelo novo modelo. Mas até lá, toda essa equipe multidisciplinar vai ter que trabalhar em conjunto. O contador pode ser o líder, o orientador e o partícipe para que essa construção seja feita de forma equilibrada. Porque, como eu repito, se ele carregar todo esse peso, ele não vai fazer e não vai dar conta. Então, nós vamos... Até algo, né, que nós particularmente atuamos, né, que é um produto nosso, mas assim, o que a gente recomenda é que cada empresa elabore um planejamento, porque governança começa, primeiro momento, com planejamento. Planejamento de quais serão as etapas. Vamos dar um exemplo, Lima. Ano que vem já tem a nota fiscal, já está preparada para o IBS, CBS, o novo CNPJ, que é alfanumérico, tudo que é sistema tem que estar adequado. Que planejamento já foi feito? A equipe já foi preparada? Aí, como você falou aí, a área financeira, ela entende como que a área de vendas, por exemplo, quem vende vai fechar um contrato, você falou, contrato a longo prazo. Como é que você vai projetar o valor do contrato se você não tem noção de quanto você vai arrecadar? Então, assim, seria então, assim, vários fatores que precisa realmente do planejamento e que o contador tem um papel aqui preponderante na orientação. Mas, como você falou, é multidisciplinar. Então, assim, e isso também pega em relação ao fisco, né? Mesma coisa, veja, o contador, ele tem essa visão mais técnica, de gestão, de planejamento, então, assim, e ele pode direcionar as questões por área, né? E você falou de um ponto importantíssimo, que é o departamento de tecnologia, né? Sejam terceirizados ou sejam internos. Todos têm que falar a mesma língua dentro desse contexto do planejamento, da organização, do cronograma, né? Então, assim, o desespero em 26 entra a reforma tributária. O que vai acontecer em 26? Então, temos que desorganizar ou planejar para que a nota fiscal, por exemplo, que entra em janeiro de 2026, já esteja destacando as questões do IBS e o CBS, que na alíquota de 1%. Isso tem que acontecer. Então, assim, o planejamento, a organização e a estruturação, o contador é vamos dizer, o líder nesse projeto, mas todos vão ter que ter a sua participação. E o governo, por um lado, também está se estruturando, está se planejando, está se organizando. A própria Receita está fazendo diversas divulgações de cronogramas internos dos lançamentos, por exemplo, da nota fiscal, que entra em janeiro, o modelo, ela já tem disponível a própria Receita para você testar. E a partir do dia 3 de novembro, entra na operação de testes, né? Então está disponível para que você entre na operação de testes do modelo da nota fiscal eletrônica. E mais que isso, lembrando, toda a operação vai ter um documento fiscal eletrônico. Então, acho que isso é importante, né? Não vai ter mais jeito de recibinho, aquelas questões, porque todo mundo vai buscar o crédito agora, né? Então, gradativamente vão ser aplicados os documentos fiscais eletrônicos, seja o conhecimento de transporte, o SAT, que vai terminar aqui em São Paulo, né? E vai ter a nota fiscal do consumidor eletrônica, né? Então vai ter que mudar o equipamento, enfim. Tudo isso tem que ter planejamento e organização. Agora, o contador, ele não pode, mais uma vez, não pode assumir esse papel como um todo, né? Imagina um supermercado que tem lá 5.000 itens, tá? Como é que ele vai reprogramar, reorganizar seus custos, valores de compras, período de transição? Então, o contador pode dar o parâmetro, o evento, um sistema que tem aí os sistemas no mercado, que vai recalcular e projetar como vão ser os produtos, os custos durante o período de transição e posteriormente depois da transição. Então, algo que eu sinto é que as pessoas que eu digo, as pessoas que fazem parte desse processo ou que estão atuando como funcionários ou até o poder público em alguns casos e até os empresários na sua maioria,
e os contadores, que eu não acho que é a maioria, mas é uma parte aí, em que não estão se atentando a isso. Exemplo, nós estamos fechando o ano, nós até gravamos aí, vocês viram no ar aí falando sobre a taxação dos dividendos, que tem que tomar uma decisão dentro do ano ainda. Nós estamos falando, que nós acabamos de explicar agora, falando sobre nota fiscal, sobre CNPJ, nós estamos falando sobre o Simples Nacional, que muitas vezes acha que esse não vai ser afetado. Em setembro do ano que vem tem que optar por ser híbrido ou não, mas vai ser durante o ano que vem, então tem que já começar essa discussão, temos que trazer, né, para a mesa de todas as empresas, que eu entendo que isso é um produto que o contador pode vender e tem que vender, mas tem que saber envelopar para vender. Não adianta chegar lá, dar um monte de informação e depois falar que querer cobrar. Você tem que vender uma consultoria, mas ter o que entregar também. Então, Lima, eu vejo que assim, nós estamos correndo contra o relógio e o bicho está pegando e vai pegar. Perfeitamente. Veja, eu vou reforçar essa questão. O contador pode ser o líder de uma equipe multidisciplinar. Ah, mas eu sou pequenininho, isso não me atinge. Reforma tributária do consumo vai atingir todas as empresas e terão que ser revistos todos os custos, contratos, etc. Seja a empresa gigantesca, com 5 mil funcionários e fature milhões por mês, ou uma microempresa, porque ela fornece para alguém, para uma outra empresa ou para o consumidor final. Então, cada empresa vai ter que analisar. Ah, mas, como eu disse, não tenho condições financeiras de bancar uma equipe multidisciplinar. Qualquer empresa tem um contador que pode orientar isso, tem geralmente um advogado que presta um tipo de serviço, e tem o empresário que faz as compras, tem o comercial. Então, essa equipe é multidisciplinar, mas é uma equipe mais compacta, mas tem que atuar conjuntamente. E as grandes empresas, da mesma forma, essa equipe multidisciplinar atuando em conjunto e o contador atuando e orientando toda essa estruturação, todo esse planejamento, toda essa governança que a gente tem falado desde o começo. Que envolve, Lima, fluxo de caixa, né, gente? Sabe o que é fluxo de caixa? 2027, nós vamos ter um impacto grande no fluxo de caixa. Isso envolve utilizar sistemas, tipo calculadora, até essa que nós temos aqui dentro, né, dos nossos patrocinadores, que nós divulgamos a calculadora. Mas por quê? Chamamos de calculadora que a empresa tem que entender quem são os seus fornecedores, como que ela paga os fornecedores, quais são os prazos, como que é o enquadramento desses fornecedores, quem são os seus clientes, a mesma coisa, prazo, para entender como serão esses créditos, qual será o fluxo do dinheiro na empresa, para que ela possa remodelar a empresa ou modelar a partir de 2027, que 26 já está aí. E veja, contador, não queira assumir um papel que não é seu. Você tem que assumir o seu papel como orientador, planejador e colaborador de uma empresa. Isso é uma novidade, é uma questão operacional e de inteligência, não de trabalho. Então, isso não está no contexto dos nossos honorários. Então, seja inteligente, envelope isso separadamente, né? E tem que mostrar para o empresário a sua importância e que isso não faz parte do seu contrato de trabalho. Então, reveja seus honorários, reveja seus contratos, empacote isso, envelope isso, para que você consiga operacionalizar e orientar o seu cliente da melhor forma possível, não assumindo um risco que não é seu. Isso aí, Lima, a palavra de ordem, pessoal, é governança tributária. Foi a palavra que o Lima deixou aqui para mim falar. Governança tributária, e ele está certíssimo. Sem governança na área de tributo, nós vamos ter problemas sérios. Lima, o tempo estourou, temos que ir para o fechamento. Agradeço aí aos nossos patrocinadores, porque vocês respeitam pra caramba. Vai lá. Bom, sempre agradecer aqui ao nosso patrocinador, a Nanodata, que também é nosso parceiro, novo parceiro, que está aí apoiando a gente. A Hort, também um parceiro que está dando toda a estruturação para que a gente possa apresentar para vocês o melhor programa
e a melhor edição no contexto da reforma tributária. E uma empresa especializada em governança tributária. Com certeza. Lima, agora aquele joinha para que amanhã o sol volte a nascer novamente. É isso aí, pessoal. Você que gostou, que está acompanhando o episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal. Nosso canal está crescendo bastante. Graças a você, a sua participação, as suas críticas, as suas ideias e sugestões. Então, um grande joinha para você. Fique com a gente aí, acompanhe os nossos próximos episódios. Valeu! Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Obrigado.